Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos gravando mais um vídeo. Hoje nós vamos fazer um vídeo de um pão muito gostoso que eu faço, que é um pão que eu uso para minha dieta. E ele é um pão saudável, né? Ele é um pão saudável, mas nessa receita eu coloco meia xícara de goma de araruta. Eu creio que vocês conhecem no Brasil. Ela é uma goma, ela é uma farinha um pouco calórica, mas só vai meia xícara nessa receita. E também esse não é um pão que você vai comer o pão inteiro, né? Mas de qualquer maneira ele fica muito mais gostoso do que o pão só de farinha de amêndoa ou de farinha de coco. Esse dá para dizer que é um pão feito em casa mesmo, né? E como vocês sabem, eu adaptei todas as minhas receitas, né? Mudei o meu sistema alimentar por causa dos diabetes e eu tô muito feliz com essa dieta minha, né? Lembrando que a gente também não pode comer demais, tá bom? Então nós vamos agora pro passo a passo do nosso pão. Então, nessa primeira parte aqui, nós vamos colocar o fermento já para ele ir agindo aqui, né? Aqui eu tenho 1,1 terço de água morna. Não pode ser muito quente, né? Senão mata o fermento. Aqui nós temos um pacotinho desse aqui, ó, do fermento Fleischmann. É o fermento seco para pão. Aqui tem 2 colheres de chá de fermento que dá um pacotinho desse. Vou colocar aqui. Aqui eu tenho 1 colher de açúcar, vocês podem colocar xilitol também. Eu vou colocar o açúcar aqui, porque o fermento ele vai comer todo esse açúcar. Então não se preocupe com a dieta que o fermento come todo o açúcar. Tá aqui já. Mexemos e vamos descansar essa mistura aqui por 10 minutos. Aqui nessa tigela eu coloquei 1,5 xícaras de farinha de amêndoa, 1,5 xícaras. Aqui eu tenho 1/3 de farinha de coco. E aqui eu tenho meia xícara de goma de araruta. Aqui eu tenho meia colher de chá de sal. Vamos mexer, misturar bem. Deixamos bem misturadinho, né? E agora vamos esperar o nosso queridinho fermento ali agir pra gente fazer essa mistura aqui bem fofinha. Então, o nosso fermento, ele já fermentou, olha. Ele ficou assim. Olha que belezura, né? Agora aqui nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de psyllium e 1,5 colher de chia. Vamos mexer e vamos deixar essa chia e esse psyllium agir por mais 3 minutos, que vai ficar tipo uma gelatina. Vai ficar bem gelatinoso por 3 minutinhos. Então agora já esperamos os 3 minutinhos para vocês verem que ele ficou assim, ó. Ele parece uma gelatina, né? E agora nós vamos colocar essa mistura aqui. E agora nessa altura nós vamos acrescentar um ovo. Eu gosto de usar a temperatura ambiente. E agora vamos agregar aqui nessa massa. Com bastante amor, bastante cuidado, né? E vai ficar um pão bem gostoso. Vamos mexendo assim e depois a gente vai com as mãos, né? Eu não uso luvas em casa. As mãozinhas sempre limpas, unhas prontas, né?
a gente não precisa, a não ser que fosse para vender. A gente tem que mexer assim, ó, sovar bem, para esses ingredientes se incorporarem bem na massa, né? A gema do ovo. Olha, ele ficou assim a massa. Agora, ó, vocês veem que ele gruda um pouco na mão. Ele gruda mesmo, é normal. Agora eu vou lavar a mão e volto aqui já. Então, a massa ficou assim. Agora, eu vou colocar um pano em cima. E o que que eu fiz? Eu coloquei o forno para aquecer um pouquinho e deixei a porta aberta do forno. Agora, eu vou pôr esse pano aqui em cima e vou deixar ali dentro do forno, o forno desligado, para ele crescer por 1 hora. E já volto com vocês. Então, já passou 1 hora, nosso pãozinho aqui da massa, né? E olha, ela dobrou de volume. E agora nós vamos colocar aqui nessa forma, mas antes de colocar na forma, eu já coloquei o forno para aquecer por 425 graus e vou colocar essa forma dentro do forno para ela aquecer. Então agora nós vamos quebrar um ovo para colocar a gema misturadinha com um pouquinho de água para pôr nesse pão. Separar somente a gema. E aqui nós vamos colocar 1 colher de sopa de água. Aí a gente vai mexer aqui, essa misturinha. Só a gema. Agora, eu vou molhar minha mão com um pouquinho de azeite de oliva, ou óleo que vocês tiverem aí, manteiga, tanto faz. E nós vamos pôr essa massinha aqui. Nós vamos separar essa massa e vai dar 2 pãezinhos. Esse pão, quanto mais baixinho ele ficar, melhor é. Para ele assar e para ele cozer por completo, dentro e tudo. Porque é uma massa assim bem delicada. Então a gente vai fazer isso nele. Eu quero que ele fique assim. Ela parece uma esponjinha essa massa. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu que faço as minhas coisas tudo para comer em casa, né, por causa dos diabetes, já vou contar isso para vocês. Os pães feitos com farinhas especiais, tipo farinha de amêndoa e outras, a gente come porque não tem outra coisa para comer, porque é bem ruim. Agora esse pão aqui, eu falo que é de Jesus, porque ele é muito gostoso. É muito gostoso, vocês vão fazer e vocês vão comprovar isso. Porque é muito difícil quando a gente não pode ter intolerância, né, a comer um tipo de alimento e a gente não sabe o que fazer. Então, no longo dessa caminhada aí dos diabetes, eu estraguei muitas massas, misturando farinhas, até chegar ao ponto que eu queria, né? Então, é isso aqui. De repente, vocês vão até falar assim, mas é uma farinha cara. Fica difícil para fazer esse pão, mas às vezes gastamos com coisas assim, né, tão banal, e vale a pena a gente investir na nossa saúde, né? Quando eu descobri que eu estava com diabetes, foi assim bem difícil e a minha diabetes, ela dava efeitos. Eu me sentia muito mal depois que eu comia, eu tinha muita tontura e tinha um calor assim muito grande na minha cabeça que parecia que explodia a cabeça. E dizem que a diabetes é uma doença silenciosa. Para mim foi o contrário. E eu passava muito mal no meu trabalho, mas era qualquer coisa que eu comia, que tinha farinha branca ou tinha açúcar, eu passava muito mal. Então, como eu vi que o alimento estava me fazendo mal, eu comecei a adaptar minha alimentação, né?
E tanto que acho que um mês e meio, 2 meses atrás, tivemos no médico para fazer aquele exame, né? Que é um exame que ele abrange o nosso sangue, contando no nosso sangue de 3 meses de lá para cá. E quando a médica falou para mim que eu não tinha diabetes mais, eu senti muita alegria, muita alegria. Mas eu vou dizer para vocês, foi muita determinação, não foi fácil não. Muita coisa que eu gostava de comer, tipo doce, bombom, essas coisas. Eu comia 2, 3 bananas por dia, essas coisas eu tirei tudo. Nada de pão, nada de arroz, nada de macarrão, nada, nada, nada. Tem pessoas que falam, mas não pode, tem que ter carboidrato, pode comer de pouquinho. Não, para mim não funcionava assim. Eu comia 2 colheres de arroz e passava mal. Então, a nossa saúde é muito importante. Envelhecer com saúde, né? Porque é bom para nós e bom para as pessoas que nos amam também. Porque ficar indo para o hospital, tomando insulina, e eu, sinceramente, não queria perder o dedo dos meus pés. Então, eu fui bem firme nisso e hoje eu estou muito feliz porque a diabetes não está mais em mim, só que a médica falou, se não cuidar, ela volta. Então, eu quero continuar com o meu regime, com a minha dieta. Então, agora nós vamos fazer umas nervurinhas aqui em cima dele para fazer um agrado. Nós vamos colocar essa misturinha aqui. Nós vamos colocar um pouquinho de semente de chia aqui. Agora nós vamos tirar a forma do forno, que já está quentinha. O forno já está aquecido para 425 graus. No Brasil é 220, né? Eu vou tirar a forma daqui agora para colocar esse pão. A gente vai colocar esse pãozinho aqui. Então agora nós vamos colocar esse pão no forno de 35 a 40 minutos, dependendo da potência do seu forno, né? Ficou assim nossos pãezinhos, olha. E agora nós vamos cortar. Se vocês quiserem deixar ele esfriar um pouquinho, é ótimo para cortar. Fofinho por dentro e a casquinha por fora bem crocante. E assim ficou nosso pãozinho hoje. Muito gostoso. Depois vocês vão me contar se não ficou com gosto de pão feito em casa, se ficou ou não ficou. Foi a primeira vez que eu sinto gosto de um pão de casa, feito em casa, com essa farinha. Vocês vão amar. E uma dica muito importante que eu vou dar para vocês, para quem tem diabetes, sempre sair da mesa com um pouquinho de fome. Não encha o seu estômago demais e não coma muito tarde à noite. 7 horas no máximo, 7 horas da noite. Você vai demorar para dormir? Toma um chá, toma um suco sem açúcar, bebe água com uma coisinha com um pedacinho de limão, uma folhinha de hortelã na água e vai levando assim até a hora de dormir. E durante o dia, não ter muita ansiedade para comer. Não ter muita ansiedade, que isso aí só atrapalha os diabetes. Quanto menos você come, melhor vida saudável você vai ter. Essa é a minha dica de hoje. Eu espero realmente que vocês gostem, que vocês fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.